Irmãos, vamos abrir a palavra em 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos fazer a leitura dos dois primeiros versos. 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Amém? Diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Irmãos, então nós estamos concluindo o nosso estudo sobre o livro de Timóteo, 1 Timóteo. Há alguns meses já nós temos estudado esse precioso livro, essa preciosa carta, melhor dizendo, e nós não podemos deixar de considerar que pelo amor do Senhor, pelo seu Espírito, que é o Paráclito, que é aquele que pega junto conosco, que nos tem auxiliado, que não nos tem abandonado em momento algum, o Espírito Santo do Senhor, que tem a incumbência de revelar Cristo e a sua obra a nós, se preocupou em registrar por meio dessa carta como nós devemos proceder na casa de Deus. E nós estamos então esses meses sido visitados pelo Senhor com respeito a esse assunto, porque é uma preocupação do Senhor para nós aqui no nosso meio e nas nossas vidas enquanto membros do corpo de Cristo. Se nós nos reunimos aqui tão somente para ouvir a palavra, mas essa palavra não tem penetrado em nossos corações, não tem produzido mudança no nosso comportamento, nos nossos atos, nas nossas ações, então essa visitação do Senhor nesses meses que nós passamos estudando aqui, tanto para mim quanto para cada um dos irmãos, foi em vão. Nós tornamos a graça de Deus em vão. Não era esse o propósito do Senhor, mas que Ele pudesse de alguma forma produzir transformação em nosso meio e nas nossas vidas. Nós consideramos durante esses meses que nós estudamos 1 Timóteo, como é importante e saudável o cuidado e o amor pela genuína palavra, pela doutrina, para que nós não nos desviemos ouvindo coisas estranhas e praticando coisas estranhas na casa de Deus. Também nós vimos, irmãos, a preocupação do Senhor com a sua ordem, o seu arranjo. Tudo no universo tem o arranjo de Deus. Tudo no universo tem a ordem de Deus em toda a criação, quanto mais na sua casa, na sua habitação. Os cientistas dizem, por exemplo, que o nosso planeta, a Terra, ele está à distância exata do Sol para não ser muito quente e permitir que a vida seja possível no nosso planeta. E ele não está a uma distância muito longe do Sol também. Ele não está nem tão perto e nem tão longe, porque senão seria muito frio, ou seria muito quente, ou seria muito frio. Então a distância que esse planeta está é a distância ideal para que possa haver vida. O homem está aí, desbravando o espaço, procurando vida em outros planetas. Eles têm deixado de olhar essa maravilha do arranjo e da ordem de Deus. Nada escapa a este arranjo, irmãos. Então, na casa de Deus também, Ele estabeleceu qual é o papel do homem. E se nós, homens, varões aqui na nossa congregação, temos sido omissos com respeito a este papel, então nós vamos responder diante do Senhor. Qual é o papel da mulher? Qual é o arranjo de Deus para a mulher em todo o seu propósito? Igualmente as irmãs têm sido omissas, seja na vida corporativa da igreja, seja na vida do lar, com respeito ao papel que o Senhor estabeleceu, também responderão perante o Senhor.
E aí o Senhor vai trabalhar o seu serviço, desde o governo até o serviço na casa. Porque é a preocupação do Senhor, como foi lá no Antigo Testamento, quando Deus disse assim a Moisés: vê que faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte, com respeito ao tabernáculo. Várias instruções foram dadas. Como seria o candeeiro, quantas peças de ouro, como seria esse ouro, seria batido de uma só peça, e assim todos os detalhes daquele grande tabernáculo. Deus cuidou de alertar Moisés para que ele fizesse exatamente igual ao modelo que foi revelado a ele no monte. Nós estamos falando de um tabernáculo terreno que era só a sombra do verdadeiro. Que dirá, pois, então, irmãos, a precisão e a necessidade de nós observarmos aquilo que o Senhor nos tem revelado acerca da sua casa, da sua igreja. Então nós precisamos ser ajudados pelo Senhor. Eu reconheço as minhas dificuldades e tenho certeza que os irmãos também têm. Mas se nós ficarmos presos nas nossas dificuldades, e talvez algumas delas sejam com respeito ao que nós vamos tratar aqui hoje, nós é que seremos prejudicados. Nós é que sofreremos o prejuízo, seja nessa vida, na nossa trajetória espiritual, seja na vinda do Senhor que se aproxima. Nós sofreremos o prejuízo. Irmãos, isso em nada muda o amor do Senhor por nós. Isso em nada muda os efeitos da obra de Cristo realizado por todos nós. Mas haverão consequências. É o que o Senhor diz: tudo aquilo que nós plantarmos, tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Se nós olharmos a casa de Deus sem temor, sem reverência, tratarmos a casa de Deus como se fosse um assunto banal, como a gente trata, por exemplo, o nosso trabalho, o cotidiano, também a gente coloca no mesmo nível os assuntos relacionados à casa de Deus. Nós estamos plantando e nós vamos colher o resultado disso. Paulo, certa vez manifestando algo que estava no seu coração, ele diz assim: para mim, o morrer é lucro. Eu não vejo a hora de partir e estar com Cristo. Porque esse irmão era um irmão que estava caminhando um caminho de santificação ao Senhor. E todos aqueles que entram por esse caminho não têm prazer nenhum nesse mundo. Então ele dizia assim: eu não vejo a hora de partir daqui. Eu não vejo a hora de já estar com o Senhor. Se nós encontramos nesse mundo um lugar de prazer para as nossas vidas, no mundo, nas coisas do mundo, nos projetos do mundo, nós não temos essa urgência que Paulo tinha, de partir e já estar com o Senhor. Nós vamos como que retardando com as nossas atitudes. Eu não estou dizendo com as nossas bocas, porque nós nos tornamos hábeis em falar coisas que agradam as pessoas e o Senhor também. Então a nossa língua, a nossa boca, ela é ágil para falar coisas politicamente corretas, inclusive nas coisas concernentes ao reino de Deus. Mas com as nossas ações, é como se nós já disséssemos assim: não, Senhor, espera mais um pouco. Eu ainda estou com um projeto encaminhado aqui, eu ainda estou com aquele plano ali, eu ainda não resolvi essa situação aqui, então espera mais um pouco. Com as nossas ações do dia a dia, nós fazemos isso. Mas todos aqueles, repito, que entram por um caminho de santificação, o seu coração queima pela volta do Senhor. Então, nesse texto que Paulo estava, então, expressando isso que estava no coração dele, ele diz mais uma coisa interessante. Ele diz: por mim, eu já partiria e estaria com o Senhor. Mas se é pela igreja de Deus eu preciso ficar, então que eu permaneça pela igreja do Senhor. Então era um irmão que olhava com reverência o tema chamado Casa de Deus.
e que estava disposto a dar a vida dele pelo cuidado e pela edificação da casa de Deus. Eu acredito que esse Paulo tinha muitos planos, como todos nós temos. Mas, como é dito lá em Filipenses, ele diz: eu considerei tudo como refúgio por causa da sublimidade. O grande problema que nos faz ser tão rasos nos assuntos concernentes a Deus e dentro desse, sobre a sua casa, é porque nós ainda somos muito agarrados, irmãos, às coisas que nós amamos. E quanto mais nós nos agarramos às coisas que nós amamos, mais o assunto casa de Deus vai ficando num segundo plano. Eu acho que eu já comentei isso e aprendi isso com o irmão também. Deus nos fez, biologicamente falando, com respeito à nossa visão, nós não conseguimos focar em 2 pontos ao mesmo tempo. A gente só consegue focar em um ponto, né? Então isso nos revela muito. O natural nos revela algo do espiritual. Deus nos fez de tal forma que nós só podemos focar em uma coisa. Então, se nós focarmos nos assuntos concernentes ao reino de Deus, tudo mais vai estar ajustado no seu devido lugar. Mas se nós quisermos focar nos nossos assuntos, o nosso foco vai sair das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou eu foco aqui no Senhor, ou eu foco aqui no mundo e nos assuntos do mundo. Então esse é o tema, esse é o propósito do Senhor. Esse estava no coração do Senhor quando Ele nos trouxe essa palavra durante esses meses, para que saibais como proceder na casa de Deus, que é a sua igreja, coluna e fundamento da verdade. Todos nós que cremos no Senhor, todos nós que o recebemos como nosso Senhor e Salvador, somos a casa de Deus. E nós devemos saber como proceder diante deste santo privilégio, para não tratarmos aquilo que é santo como se fosse algo comum, né? Não é isso que o Senhor disse para Pedro? Pedro, aquilo que eu santifiquei, não consideres comum. Foi o que o Senhor disse a Pedro. Nós não podemos considerar a casa de Deus, a sua igreja, como algo comum, porque ela foi, está sendo, será santificada pelo Senhor. Ele derramou o seu sangue, Ele deu a sua vida pela sua amada igreja. E Ele não espera o menos de nós, irmãos, que nós, em obediência ao Senhor, saibamos como proceder em sua casa, em sua santa casa. Nenhum de nós aqui, quando vai visitar alguém, na casa dessa pessoa, visitarmos um irmão, chegamos lá e fazemos aquilo que queremos. Nós mostramos e demonstramos respeito por aquele que está nos recebendo. A gente não sai abrindo a geladeira, tirando o sapato, jogando no canto da sala. Nós não fazemos isso por respeito, por reverência, por temor ao dono da casa. É assim nas coisas concernentes ao reino de Deus. Nós não fazemos aquilo que queremos com respeito à casa de Deus, mas nós nos voltamos para a palavra e buscamos nela a revelação do nosso Senhor, da sua obra, para que saibamos como proceder na igreja do Senhor, que não é esse prédio, não são outros prédios, somos cada um de nós, a Assembleia dos Santos, daqueles que foram chamados para fora do mundo, né? Então vamos começar a nossa leitura, tendo feito essa pequena exposição. 1 Timóteo, capítulo 6.
nós lemos aí os 2 primeiros versos. Se nós tivéssemos que denominar, né, o assunto de hoje, para ficar claro para nós, para a gente poder ter mais facilidade em recordar, nós poderíamos dizer os perigos para a obra na casa de Deus. Porque o capítulo 6 vai nos mostrar alguns perigos. E o primeiro perigo, ele já coloca no verso 1 e 2. Aqui, quando fala de servo, para nós é difícil a gente associar hoje. Mas é como se nós fôssemos falar dos trabalhadores. Você é um trabalhador? Você é um empregado de alguém? Então o Senhor está tocando no primeiro ponto aqui, ó, trabalho, trabalho. E no trabalho que nós desenvolvemos, no trabalho terreno, nós devemos levar um testemunho acerca da vida do Senhor. Então o Senhor fala, sirva bem, para que o nome de Deus não seja blasfemado. O nome, a doutrina, a palavra do Senhor, o testemunho do Senhor não seja blasfemado. Mas o que é servir bem, irmãos? Não é apenas você ir todo dia para a empresa onde você trabalha, para o escritório onde você trabalha, para o canteiro de obra onde você trabalha e nos comportarmos adequadamente, não xingarmos, fazermos o nosso trabalho e etc. Não é isso. É sermos lá testemunhas vivas da parte do Senhor. Onde o mundo está acostumado a negociar da maneira do mundo, as pessoas estão acostumadas a falar da maneira do mundo, se vestir da maneira do mundo, né? E assim por diante, ali haverão candeeiros que vão manifestar algo diferente. Não falar como o mundo fala, não se intrometer nos assuntos do mundo, não trabalhar como o mundo trabalha, mas levar o testemunho do Senhor. Isso é servir bem aos nossos senhores, ou, na nossa linguagem de hoje, aos nossos patrões. O verso 1 parte do princípio de que os trabalhadores estão debaixo, então, da autoridade de patrões que não conhecem a palavra de Deus. Mas no verso 2, ainda há uma orientação da parte do Espírito, daqueles irmãos que trabalham para pessoas que também são irmãos em Cristo. E aí o Senhor fala o quê? Tratar com muito mais honra, porque esse irmão está dividindo o trabalho dele com você. É uma orientação do Senhor, mas o assunto trabalho, esse assunto trabalho tem que estar no seu devido lugar, irmãos. Além de, então, nos permitir ser testemunhas em meio a essa relação, essa esfera de relacionamento, é saber que o trabalho não é o mais importante nas nossas vidas. Eu estava estudando o livro de Êxodo, ali aquela parte em que Moisés vai juntamente com Arão para dizer a Faraó que deixe o povo de Deus ir ao deserto. E Faraó, quando começa então a perceber aqueles 2 homens de Deus ali levando a palavra de libertação para o povo, você sabe o que ele diz? Ele diz assim, o povo está com muito tempo para ouvir o que Moisés e Arão têm a dizer. Antigamente nós trazíamos a palha para eles fazerem os tijolos e fazerem a construção. Agora eles vão buscar a palha também. Agrave-se o serviço deles. Eu quero a mesma produtividade, mas eu vou aumentar a quantidade de trabalho. Eu vou exigir os mesmos resultados. Para que eles, então, se dedicando ao trabalho, eles não tenham tempo de ouvir essa palavra que Deus desceu para libertar o povo do Egito. Então nós temos que tomar cuidado com o assunto trabalho. Porque hoje é o que nós estamos vendo no mundo. Irmãos, hoje as exigências profissionais são cada vez maiores. Antigamente, você tinha um ensino fundamental, você dominava a leitura, sabia escrever, haviam muitos postos de trabalho. Depois, o mínimo é o ensino médio.
Agora o mínimo é o ensino superior e olha lá, porque agora o ensino superior também está ficando para trás. Você tem que ser um especialista, um mestre, um doutor. Você tem que saber 3 idiomas, dominar a informática, mas não sei o que, não sei o que. E assim agrave-se o serviço. As pessoas não têm mais tempo, porque elas estão sobrecarregadas de trabalho. Inclusive as irmãs nas ocupações do lar, né? As ocupações domésticas também têm ficado cada vez maiores. Isso é uma tentativa, porque Faraó é uma figura do príncipe deste mundo, o diabo. Então, isso é uma clara manobra maligna para nos fazer tirar os olhos do Senhor, da palavra de libertação, de que o Senhor voltará, da edificação da sua casa, e nos enterrarmos em nosso trabalho. Então, como um perigo claro para a obra de Deus na sua casa, o serviço ao Senhor na sua casa, Deus começa falando logo de quê? No capítulo 6, de trabalho, de serviço. Você deve ter respeito, levar o testemunho, sim, mas isso não deve ser o ponto central da sua vida. O único centro da nossa vida precisa ser o Senhor. Irmãos, todos nós precisamos todos os dias buscar graça do Senhor, principalmente os homens. Não estou excluindo as mulheres, tá, irmãs? Eu sei que as irmãs vivenciam o mesmo drama, mas principalmente os homens. Porque a gente é tendente a trabalhar e muito para aumentar, digamos assim, a nossa qualidade de vida. A palavra usada no mundo é essa. Você quer ter uma qualidade de vida melhor? Você precisa de mais recursos para isso. Seu filho precisa de um plano de saúde, estudar na escola particular, e etc., fazer um curso e tal. Aí nós nos afundamos no trabalho para tentar prover isso, já que isto é qualidade de vida. Mas nós vamos ver aqui que qualidade de vida é uma vida com contentamento. Contentamento. A gente vai analisar esse texto. Avançando um pouco mais, dos versos 3 ao 5, nós vamos falar sobre um outro perigo aqui: os falsos mestres. Então acompanhe comigo aí o verso 3 ao 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Só para esclarecer para os irmãos, eu não sei se tem outra versão que vai ajudar nisso daí, mas enfatuado é alguém que é inflado. E aqui, na tradução literal, inflado pela fumaça do orgulho. É essa expressão aí, enfatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, quem são os falsos mestres? Porque é um perigo para a casa de Deus, os falsos mestres. Então, nós podemos, com esse texto que nós lemos, pegar algumas características para que quando nós vermos, nós reconhecermos e nos guardar. Lá, a igreja em Éfeso, quando é descrita lá em Apocalipse, ela diz o quê? Eu tenho a favor de vocês, o Senhor fala, que vocês provaram os falsos apóstolos e os acharam mentirosos. Então, é como se a igreja em Éfeso tivesse se preparado para olhar em homens que se intitulavam apóstolos, e podemos colocar aqui, por que não, mestres, e provar esses homens. E se eles forem achados mentirosos, é porque eles não são dignos de serem ouvidos. Não importa o cargo, a função, o posto, o título que eles tenham.
Quais são então as características? São pessoas que estão ensinando em desacordo com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. O ensino não está alicerçado em Cristo. E geralmente, irmãos, o ensino tem como centro, é um ensino voltado e tendo como o ator principal, digamos assim, o homem. Geralmente, os falsos ensinos, os falsos mestres ensinam não tendo como fundamento Cristo, mas o homem. Cristo é como se fosse um meio para que o homem alcance os seus objetivos. Isso não está só no ensino, nas pregações, mas nos cânticos também. Chegam a dizer que tais cânticos são antropocêntricos, ou seja, o homem é o centro. Vou citar um exemplo, irmãos, de ensinos que tem o homem como centro, mas traduzido na letra do cântico. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, como é que é o resto? De crescer um pouco mais. Nas montanhas, vales, desertos, eu vou atravessar, não é? Algo assim? Eu vou passar, eu vou vencer. A minha fé, eu vou vencer. Você tem o valor. Olha aí, ó. Cânticos que diz que o homem tem o valor, que o homem vai vencer, que a fé é do homem. Antropocêntricos, o homem é que está ali, ó, no pedestal, no lugar mais alto. Mesmo falando de Cristo, nós conseguimos detectar esse tipo de ensino. Então, os falsos mestres, eles ensinam em desacordo com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E também em desacordo com a piedade. Volte aí os seus olhos para a Bíblia, onde nós lemos no verso 3, capítulo 6, verso 3. Diz aí: se alguém ensina outra doutrina e não concorda, ou seja, não está de acordo com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Essa palavra piedade, se nós vamos buscar o significado dela, é como se nós disséssemos assim: ter uma vida de devoção a Deus. Então, quando diz assim, viver piedosamente, não é alguém que simplesmente dá esmolas, ajuda os pobres. Não. O significado mais profundo dessa palavra, que diz assim, viver piedosamente, é viver uma vida de inteira devoção ao Senhor. Então, os falsos mestres, além de não ensinarem, tendo por fundamento o nosso Senhor e as suas sãs palavras, mas geralmente ter o homem como fundamento, também eles ensinam em desacordo com uma vida de devoção a Deus. E ter uma vida de devoção a Deus, irmãos, entra algo muito importante, mas que nós temos realmente muita dificuldade. Uma vida de cruz, uma vida de negar a nós mesmos. Ser devoto a Deus é amar a Deus de tal forma que nós esquecemos de nós mesmos. Não é aquilo que João disse, João Batista, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, como é gostoso nós cantarmos isso. Mas no dia a dia, como o nosso homem natural luta para não ceder, para que isso não seja uma realidade na nossa vida diária. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então eu não tenho uma vida de devoção. Então os ensinos dos falsos mestres mostram o quê? Que negar a si mesmo, uma vida de, às vezes, sofrimento mesmo, é algo maligno. Então, o ensino começa mais ou menos assim: irmão, Deus te fez cabeça, Ele não fez você por cauda. Você não está aqui nesse mundo para sofrer,
Você está aqui porque você é filho de Deus para ter o melhor da terra. Os irmãos percebem? Começa por aí. Então a vida de cruz, aquela vida de negar nós mesmos, ela vai sendo sucintamente, sabe? Quase que imperceptível, deixado de lado nesses ensinos. E as estratégias são como então? Como eu faço então para ter o melhor desse mundo, já que eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu sou filho de Deus, a terra pertence aos filhos de Deus e os ensinos vão seguindo por aí. Então, como proceder na casa de Deus é o que nós estamos estudando. Termos cuidado com as falsas doutrinas, os falsos mestres, que não ensinam nem segundo o Senhor e nem segundo uma vida de devoção ao Senhor. Eles afastam essas coisas e colocam o homem no centro. Esses homens também são, como eu disse, enfatuados. É o que está no verso 4, que significa inflados pela fumaça do orgulho. São homens orgulhosos, que exigem a sua posição de autoridade e que essa posição de autoridade seja respeitada, exigindo a força muitas vezes. Quem que você acha que você é? Você está falando com um pastor? Você está falando com um bispo? Aí põe as cadeiras lá em cima, o povo embaixo e eles lá em cima sentados. Tá? E assim começa. Homens inflados pela fumaça do orgulho. E não apenas nesses dados que eu estou passando, irmãos. São coisas que a gente vê cotidianamente que demonstram esse orgulho. Mas o pior é o orgulho de não se humilhar debaixo da mão de Deus. Não se anular, não ter uma vida dizendo assim: Senhor, eu nada sei. O Senhor é quem sabe todas as coisas. Eu não posso ensinar se o Senhor não me capacitar. Eu estou aqui para aprender, Senhor. Um coração moldável. O Senhor diz para a sua igreja: tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós o coração de carne. A pedra você não consegue moldar ela, mas a carne, ela assume o molde que você dá. Ou seja, humildade. Senhor, preciso aprender de Ti. E aí aprende com o irmão mais novo, aí exortado pelo outro irmão se submete. Mas quando nós estamos inflados pela fumaça do orgulho, nós não aceitamos ser ensinados por qualquer um, não. Tem que ser alguém que conhece mais do que nós. Nós viemos para as reuniões e pensamos assim: esse irmão que está ensinando aí na frente sabe menos do que eu. Não tem nada para aprender com ele. Certa vez um irmão falou assim que no local de reunião ele tinha, e lá eles se reuniam em algo em torno de 50, 60 pessoas. Ele dizia assim: um homem muito sábio da parte do Senhor, um mestre na palavra. Mas ele dizia assim: eu tenho 50 professores, eu tenho 50 mestres lá no nosso local de reunião. Porque o Senhor pode usar cada um dos meus irmãos para me ensinar alguma coisa. Isso é o contrário de ser inflado pela fumaça do orgulho, enfatuado. Então essa é uma terceira característica. Perdão, uma segunda. Uma terceira, irmãos. Geralmente essas pessoas têm mania por questões. O que é ter mania por questões? Contencioso, discorda de tudo. Não, essa palavra está errada, é isso. Mas nunca traz a palavra correta. O ministério dessa pessoa é discordar dos outros. E levantar polêmica, e questões, e interpretações de textos, e assim por diante. Geralmente é uma característica também dos falsos mestres. E por fim, com respeito aos falsos mestres, eles veem na vida com Deus apenas uma fonte de lucro. É o que está aí, ó, os irmãos podem me acompanhar.
Verso 5. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Obviamente, nós não podemos, irmãos, reduzir isso apenas ao lucro financeiro, embora é o que nós mais temos visto na igreja nesses últimos dias que se aproximam da volta do Senhor. Muitos falsos mestres têm se levantado para quê? Para serem beneficiados e para beneficiarem suas organizações do ponto de vista financeiro. Mas ver na vida com Deus uma fonte de lucro, ou seja, numa vida de piedade, fonte de lucro, não é só do ponto de vista financeiro, mas de vários outros aspectos, emocional, psicológico e assim por diante. Tem gente que o dinheiro não tem tanto valor, mas ele busca o quê? Uma satisfação emocional. Eu estava conversando com uma moça na semana passada e ela veio aqui em uma das nossas reuniões. Eu gostei muito da sinceridade dela, eu louvei o Senhor. Ela falou, não gostei de reunir lá com vocês. Por quê? Não, lá vocês são muito frios. Acho que foi essa a expressão que ela utilizou. Vocês são muito... Lá não tem, né? Não tem algo a mais. Por quê? Porque grande parte das pessoas buscam Deus pelo algo a mais. Uma satisfação, uma necessidade emocional de sentir uma emoção. Uma necessidade psicológica, psíquica, tudo na esfera da alma. Nossa alma é composta por mente, vontade e emoções. Então as pessoas querem buscar o Senhor para um alívio emocional, para um alívio psíquico, que seja. Mas Deus é espírito. Nós tocamos o Senhor no nosso espírito. E nós precisamos o quê? Da palavra na sua posição correta, de uma vida adequada com o Senhor. Cuidado, irmãos, para nós não desejarmos isso. De fato, temos que reconhecer, precisamos ser trabalhados pelo Senhor aqui na nossa localidade. Precisamos. Há muito que sermos trabalhados pelo Senhor. Mas cuidado, porque de repente, eu ou qualquer um dos irmãos estamos sujeitos a entrar por esse barco. Ver na vida com Deus uma fonte de lucro, um lucro emocional. Eu vou para aquele lugar porque lá tem, o pessoal é animado, tem um grupo de louvor animado, a coisa lá parece que flui. Cuidado com esse fluir. De repente você está atrás de um lucro emocional. Satisfazer a sua alma e não ser edificado no Espírito. Irmãos, eu vou parar por aqui hoje. Na próxima reunião, se o Senhor permitir, nós vamos avançar a partir do versículo 6. Eu só queria encerrar a nossa palavra aqui de hoje, voltando para o tema de Êxodo. Sabia que Satanás, ele não está muito preocupado se você é um cristão? Satanás não está preocupado de você ser um cristão. Sabia que Satanás não está preocupado de você vir para as reuniões, para todas as reuniões? De você orar, de você ler a palavra. Essa não é a maior preocupação dele. Se os irmãos quiserem estudarem capítulo 8 de Êxodo, vai revelar algo interessante. Então, quando Moisés se aproximava de Faraó, que é uma figura de Satanás, para dizer assim, Deus mandou dizer, deixa ir o meu povo. E ele não deixava, as pragas começaram a cair sobre o Egito. Então o Faraó começou a usar algumas estratégias. E é aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Sabe o que ele disse a primeira vez? Ele diz assim, tá bom, vocês podem ir, mas não vão muito longe. Sabe o que significa, irmãos? Que Satanás até aceita que sejamos cristãos, mas que nós não tenhamos profundidade com o Senhor. Que a gente fica ali, naquela fronteira. Ele queria
que o povo fosse ao deserto sacrificar ao Senhor, mas ficasse ali na fronteira com o Egito. Sabe por quê? Porque a qualquer momento eles poderiam voltar. Então, todas as vezes que nós negligenciamos a palavra do Senhor, o diabo ganha terreno. Por quê? Ele até aceita que você seja cristão, que você venha para a reunião, sente aí na sua cadeira confortavelmente e ouça. Contanto que você não queira ter uma vida de profundidade com Cristo. Isso incomoda ele. Uma vida de santificação. Uma vida que você se afaste cada vez mais do mundo e das suas influências para seguir o Senhor. Mas ele não parou por aí. Como Moisés discerniu esse propósito, não foi aceita essa proposta. E graças ao Senhor, pelos homens de Deus que Deus tem levantado durante toda a história, que discernem essas coisas e dizem o quê? Não, eu quero ir a fundo. Nós temos que ir longe. Nós não vamos ficar na fronteira. Nós não seremos rasos. Então ele persiste porque ele é assim. Ele não usa só uma estratégia. Ele vem aqui, não deu certo, ele vem desse lado, porque ele é um leão, buscando a quem possa tragar. O leão que está ao derredor, ele não fica só de um lado, ele fica rodeando. Então, Faraó diz assim, numa segunda tentativa: tudo bem, vocês querem ir? Vão, mas eu vou fazer um acordo com vocês. Vão só os homens. As mulheres, as crianças têm que ficar. Moisés também não aceitou. E qual é essa palavra para nós? Irmãos, não basta nós estarmos bem espiritualmente. Se a nossa família seja, conforme estudamos capítulo 5 de 1 Timóteo, se a nossa família espiritual não está bem, os meus irmãos em Cristo não estão bem, não adianta eu só estar bem espiritualmente. E também com respeito à família terrena, não adianta só eu estar ganhando do Senhor, mergulhando, me aprofundando numa relação com o Senhor, se os meus familiares não têm Cristo, isso também não está bem. Mas essa vai ser a proposta dele. Você pode ir, mas deixa seus filhos, deixa sua mulher, deixa seu esposo aqui comigo. Deixa seus irmãos em Cristo aqui. Você pode ir embora. Tá? Então é assim que ele trabalha. E por fim, irmãos, uma outra tentativa dele. Vocês podem ir, mas deixe os bens. Vocês não vão levar os bens. O que Moisés diz? Até a unha nós vamos levar. Não vamos deixar nenhuma unha aqui. Por quê? E aqui entra a questão do trabalho. Nós somos mordomos de Deus naquilo que o Senhor tem confiado a nós do ponto de vista material. Isso significa dizer que tudo aquilo que o Senhor tem confiado, vamos pegar lá, a sua casa, o seu trabalho, o seu veículo, os seus bens, tudo isto deve ser santificado ao Senhor, ou seja, deve servir ao Senhor, senão também não está bem. Mas tem muitas pessoas que separam. Eu sou de Cristo, mas o meu bolso é meu. E eu não abro mão disso. Então o seu trabalho é para as suas coisas. O dinheiro que recebe é para a sua satisfação. Tem gente, tem filhos, olha aí filhos, que trabalham, recebem e não perguntam para os pais: pai, está precisando de alguma coisa? Por quê? Não, meu pai tem a obrigação de me sustentar. Eu não tenho a obrigação de ajudar ele. Então meu dinheiro é para mim. O dinheiro é para mim. Aí quando casa, fica também com essa mentalidade. O dinheiro da minha mulher é o dinheiro da minha mulher. O meu dinheiro é o meu dinheiro. Para minha satisfação. Então, irmãos, também os bens, tudo aquilo que o Senhor nos concede, também deve ser usado para a glória e para a promoção do reino de Deus. Nós vamos tratar sobre esse tema aqui em 1 Timóteo capítulo 6. Então que nós consideremos a palavra do Senhor hoje e possamos agradecer o Senhor
e saber que é uma luta. Amanhã, provavelmente, ou talvez hoje ainda, o Senhor vai nos colocar em situações que nós vamos ter que escolher entre aquilo que nós ouvimos aqui hoje ou o que nós queremos para nós. E aí entra a vida de negar a nós mesmos, a vida de cruz. Que o Senhor nos ajude. Amém?